Fala, meus amigos são paulinos, estou aqui novamente neste domingo trazendo mais um vídeo no canal com esse pós-jogo do São Paulo, que foi derrotado pela equipe do Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista. Estou trazendo esse pós-jogo da ESPN, lembrando, o próximo jogo do São Paulo vai ser pelo Brasileirão no dia 12 de março contra a Chapecoense. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com esse pós-jogo. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite para você, para os companheiros, para o fã de esportes. O Maurício marca o gol, que abre o placar, numa jogada muito bem trabalhada do Palmeiras. A gente precisa destacar isso também, porque é uma movimentação do Marlon Freitas, que acha o Flaco Lopes bem no pivô, aciona o Vitor Roque, e essa tabela deles, o torcedor palmeirense já está acostumado a ver, tem um entrosamento ali que funciona muito bem, e o Maurício define dentro da área. Para mim, o Abel acerta e muito ao manter a hierarquia de desempenho e não a hierarquia de nome ou de valor de contratação, porque o Arias chega com badalação, com empolgação do torcedor, mas o Abel mostra que o time está encaixado, os jogadores que vêm jogando têm dado boas respostas. Hoje o Alan não foi tão bem, até um pouco mais discreto. Caso o Piquerez tivesse tomado uma escolha melhor num lance, já no final do primeiro tempo, o Alan poderia ter saído com gol, porque ali era para rolar a bola no Alan, não para bater no gol. Foi uma chance clara desperdiçada pelo Palmeiras. E no primeiro tempo, pelo que fez, o Palmeiras poderia ter saído com uma vantagem maior. Foi bem superior, uma rotação muito acima do São Paulo. Então o Maurício ajuda muito o Palmeiras nesse sentido, porque é um jogador jovem, de 24 anos. Então certamente o Abel pensa nisso também, né? Tanto o Maurício quanto o Alan e o Vitor Roque, com a movimentação deles, fazem com que qualquer adversário tenha dificuldade na saída de bola, e o São Paulo teve hoje muito por essa intensidade do Palmeiras lá na frente, mas aí tem uma opção do Crespo, né, que é o Luan como titular no lugar do Danielzinho. Aí um problema, hein? A princípio, quando eu vi essa mudança, eu imaginei que o Danielzinho tinha sido poupado no meio de semana e poderia ser um problema físico. Mas o Crespo, na entrevista antes do jogo, ele diz, não, uma opção, porque eu acredito que a força física do Luan pode ajudar nesse jogo. E eu acredito que o Crespo foi condicionado a essa formação pelo que viu do jogo de meio de semana do Fluminense com o Palmeiras. Porque o Fluminense entra com o Bernal, um volante também de mais sustentação, e o Fluminense joga muito bem. O Fluminense, apesar da derrota, conseguiu ali em vários momentos ser superior ao Palmeiras, porém com uma diferença. E até o Bernal começou jogando, mas logo depois se machucou, entrou o Otávio, também um volante de mais sustentação. O Fluminense foi bem, mas porque lá na frente tinha jogadores também muito dinâmicos, né? A exceção do Ganso ali, tinha o Lúcio Acosta que jogou como falso 9, Serna que volta para recompor o tempo inteiro. Então, jogadores que... O Savarino entrou como titular, também outro jogador dinâmico. Ao contrário do São Paulo, que lá na frente tem Caleri, Lucas e Luciano, que não são jogadores que iniciam essa pressão lá na frente. Então ficou um time descompensado, com um volante de marcação para segurar a onda de um Palmeiras que estava numa rotação altíssima, muito mais intenso, e não era ali que o São Paulo tinha chance de igualar o jogo. Se o São Paulo quisesse, de certa forma, tirar o ímpeto do Palmeiras, seria pela posse de bola. A posse de bola, naturalmente, o Danielzinho seria o jogador mais indicado. É muito cômodo também da nossa parte chegar aqui e falar, poxa, o Crespo errou na escalação. Mas é que isso todo mundo falou antes do jogo. Não é dinheiro de obra pronta. Então, muito estranho. E ali o jogo mostra pro Crespo que quando ele entra com o Danielzinho, São Paulo melhora muito, porque passa a ter mais a posse de bola, tarde demais, controla mais. O São Paulo, dá até para dizer ali, pelo que produziu, e o Palmeiras baixou a rotação, foi melhor que o Palmeiras no segundo tempo, ligeiramente melhor. Mas se a gente analisar os dois tempos, né, distintos, o Palmeiras, para mim, teve uma superioridade que fez valer a vitória e a vantagem no placar, porque foi o melhor time em campo, polêmica de arbitragem à parte. Falaremos. Galera do YouTube, obrigado, todo mundo chegando aqui, número crescendo bastante aqui no YouTube também, e a gente vai falar de todos esses temas aqui que eu estou batendo o olho aqui, claro, são temas assim que não tem como escapar, a gente vai falar assim, sem brincadeira nenhuma, eu prometi para mim mesmo que a minha primeira pergunta para você no programa hoje não seria sobre Crespo e a opção, né, do Luan. Só que assim, o Breiler, que ficou uma carta marcada danada, mas o Breiler, ele armou tudo de uma forma que é contraproducente se eu não passar essa bola para você. Quer dizer, então, que hoje
a eliminação do São Paulo, ela está muito na conta de Crespo? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, André, Jean. Você é o chefe do programa. Breder. Joguei quicando para você. Boa noite aos fãs do esporte. É um erro primário. Eu desconfio que o Abel, numa conversa particular, aquela que ele não divide nem com jogadores e talvez nem com dirigentes de clube, nunca com a imprensa, quando ele for conversar com a pessoa próxima, que ele fala, ele fala, não é possível que ele fez isso. Eu me lembro do Abel, para falar do Luan, tá? Numa entrevista pós-São Paulo e Palmeiras, explicando a estratégia do Palmeiras, inteligente e óbvia, do time que pressiona com muita qualidade de saída de bola, dizendo que pressionava os jogadores ao redor para a bola chegar no Arboleda, que tinha mais dificuldade de saída de jogo, para ali fazer uma pressão e tomar a bola. A gente já viu o Palmeiras ganhar do São Paulo com o Arboleda assim, mais de uma vez. Hoje, o Abel, eu desconfio que tinha planejado isso também. Mas ele ganhou um segundo trunfo principal, um segundo jogador sem passe e saída de bola, que é o Luan. Ou seja, o Andrés colava no Marcos Antônio, e atrás dele quando ia sair de bola, o Arboleda não tem saída de bola, o Luan não tem saída de bola, o Palmeiras tem a pressão alta muito forte, é umas virtudes. As 3 grandes virtudes do Palmeiras são marcação alta, contra-ataque de qualidade e jogada aérea muito bem trabalhada. Né? E o Crespo entregou para o Abel tudo aquilo que o Abel nem sonhou que teria. Porque ele poderia, se é uma questão física, escalar o Pablo Maia, que não vem bem, mas obviamente é um jogador com mais qualidade do que o Luan. O Luan hoje dá para dizer que o Crespo confia mais no Luan do que no Pablo Maia. Do que no Alisson. Você vê que no São Paulo tem problemas. Mas só uma coisa, né, Benê? Assim, não que o Alisson do jogo de hoje, falando do ano inteiro. Porque eu acho que você tem razão. E ele pode, provavelmente vai usar a questão física para justificar a saída do Danielzinho, que estava bem. E tudo bem também, está jogando contra o Palmeiras, fora de casa, ainda que não no Allianz. Então, você pode até imaginar que você quer marcar mais, você quer ter mais pegada e tudo mais, mas qualquer que seja a justificativa, para mim o que é muito surpreendente, né, para usar o termo acho que mais leve, é você optar por um jogador que tem 24 minutos jogados desde outubro do ano passado para um jogo como esse. Porque aí você está falando, né, E falando em força física, que o Breno disse que ele falou, eu não ouvi a entrevista antes do jogo, né? Sim. É muito pouco minuto, ele jogou 24 minutos esse ano, então assim, por mais que, se você escolhe um jogador pela questão física, ou seja, pelas fragilidades físicas do outro, e claro que são fragilidades físicas, entre aspas, né, diferentes. Uma é uma questão que o jogador pode se lesionar, a outra é que está sem ritmo, mas de qualquer maneira é um jogo muito grande, é um clássico valendo vaga na final para você colocar um jogador que tem 24 minutos na temporada. Eu acho que essa escolha, primeiro, como o Jean falou, de um cara que não está jogando, segundo, de um cara que tecnicamente não é um jogador para o São Paulo, comprovado com o tempo, muitos períodos da carreira muito batalhador, não teve ali seus problemas, tal, muito respeito assim, mas tecnicamente nunca foi um volante de qualidade de jogo. Eu lembro que o Diniz tirava o Luan da equipe exatamente para desenvolver a saída de bola dele, o passe é fundamental. Hoje em dia a gente exige que os zagueiros tenham saída de bola, os volantes precisam ter saída de bola, precisam ter construção também, senão você permite que o adversário pressione. E quando você não tem a saída de bola, além de você armar um sistema com 3 jogadores de meio de campo, deixando os lados um pouco abertos, se você não tem a bola, o adversário vai chegar o tempo inteiro pelos lados. E a terceira coisa, você mata o seu trio de frente, porque a bola não vai chegar. Sim. Quer dizer, Mas para mim o principal erro foi esse. Não querer ter mais posse de bola. Mas ele queria, ele errou feio, não é possível. Se ele não queria ter a posse de bola com 3 atacantes para levar a bola até a frente, se ele abriu mão disso e não escolheu jogadores de velocidade para o contra-ataque, até porque o mais recuado dos 3 era o Lucas, os atacantes. Desculpa, ele está vindo de outro esporte. Então, e ele é um técnico de futebol, ele sabe do que eu estou falando. Mas qual é a grande virtude do São Paulo do Crespo que encaixou? Estava 8 jogos invicto. Justamente a capacidade de controle no meio-campo com o Bobadilha, Marcos Antônio e o Danielzinho. Uma pressão melhor em saída de bola, pressão melhor em saída de bola do adversário, uma saída de bola com um pouco mais de qualidade do São Paulo para ter essa bola no meio-campo. Então, além disso... Ele abriu mão de tudo colocando o Luan em campo. Além disso, de mexer num mecanismo que funcionava muito bem e era adequado para esse jogo, justamente você consegue contra um time que pressiona alto, esfriar um pouco o jogo com essa posse, com jogadores de qualidade que o São Paulo tem no meio, como o Jean falou, um cara que está com pouco ritmo e não tem qualidade para ser E vou deixar claro, a responsabilidade não é do jogador. Não.
Lógico que não. Você não pode pedir para o jogador que ele entregue aquilo que ele não está pronto para entregar. E ainda mais num ritmo que é diferente de Danielzinho, Bobadilha e Marcos Antônio, que vem jogando Ou seja, sempre. para completar, o Abel... Eu acho que ele nunca vai falar sobre isso. Mas se eu tivesse uma pergunta, eu falasse assim, olha, vou saber do Abel. Eu queria saber se ele pretendia ter essa ideia de jogo, de tanta pressão, assim, desde o começo do jogo, ou se isso mudou quando ele viu que ia ter Luan e Arboleda do outro lado. Mas o Palmeiras tem feito isso. O Palmeiras tem feito isso, Birner. Não, faz eu sei. Que faz eu sei, faz bem feito, é uma das grandes virtudes. O problema é que não consegue sustentar o jogo todo. E acho que a gente viu isso acontecer contra o Fluminense, por exemplo. Então, quando o Palmeiras faz essa marcação alta, essa pressão lá em cima, ele tem feito bem. Porque ele tem jogadores todos, né, com muita mobilidade, com muita força, com disposição para marcar, e acho que isso, no fim das contas, é um pré-requisito para você jogar no time do Abel. Então a gente mesmo falava que o Maurício é o cara que é o candidato a sair para a entrada do John Arias. O Maurício está um monstro nesse aspecto. O que ele está marcando, o que ele está correndo, o que ele está se desdobrando para ajudar nesse aspecto, talvez dificulte um pouco essa, ou não torne tão lógica assim essa mudança especificamente. E justo, né, Jean? Justo. Pelo que o Maurício tem feito, e até parecia que os 90 minutos para o Maurício contra o Fluminense seriam a senha para o Arias já sair como titular. E não, o Maurício, por ser jovem, dá conta de jogar, né, de ter um acúmulo de minutos, e para mim o Abel acertou perfeitamente em manter o Maurício como titular, porque deu a resposta. E do outro lado é que o Danielzinho foi preservado contra o Curitiba, né? Por isso eu imaginei que pudesse ser um problema de lesão. Dores físicas do treinamento, ele nem viajou a Curitiba. Mas todo mundo foi preservado contra o Curitiba, quer dizer, alguns, né, não um jogo inteiro, mas se você olha a escalação do São Paulo contra o Curitiba... Mas o Danielzinho nem foi. Exato. Mas isso talvez, André, isso me leva a crer que o fato dele nem ter ido, talvez seja pelo fato de que ele tinha uma questão mais séria fisicamente. Foi o que eu pensei quando ele não começou jogando. E não necessariamente uma decisão tomada já antes do jogo contra o Curitiba que o Danielzinho seria titular hoje. Porque, assim, o que é difícil entender, e de novo a gente precisa sempre considerar que a comissão técnica e o treinador têm informações melhores, mais fiéis e mais atualizadas sobre os seus jogadores do que quaisquer outras pessoas, né? Então, muitas vezes, há uma razão por trás de uma decisão que não seja simplesmente as questões táticas ou, como se costuma dizer, a tentativa de um treinador de se apresentar como alguém mais autoral o Pablo Maia. e dar uma cartada que eventualmente possa explicar, pelo menos aos olhos dele, um bom resultado e trazer o mérito para si. Talvez não propositalmente, mas alguma coisa que eu vou surpreender o meu adversário fazendo isso. Então, o Danielzinho não viaja para jogar com o Curitiba. O time que o São Paulo põe em campo é um time completamente diferente. Então ele não foi o único a ser retirado. Talvez ele estivesse com um problema que não tenha dado ao Crespo a tranquilidade e a confiança de colocá-lo desde o começo numa decisão. O jogo era decisivo. Mas é que antes do jogo, André, ele fala com todas as letras que colocou o Luan por uma opção de fortalecer o meio-campo na base da força física do Isso pode ser apenas a explicação dele. Então, mas da mesma maneira que pode-se dizer que o Danielzinho tinha dores musculares, ele não tinha. Não estou acusando. Não é, então, até pelo que aconteceu, André, até por isso que você está citando, né, o fato dele nem ter viajado, nem ter ficado à disposição para enfrentar o Curitiba, eu tendo a crer que, de fato, ele tem uma questão física mais do que os outros. Mas o problema para mim, e aí, claro que o desempenho do Luan poderia dar razão ao Crespo, mas precisaria dar razão ao Crespo para que a escolha se justificasse. Eu não gosto muito de dizer isso, mas no caso de um jogador que atuou durante 24 minutos na temporada toda até aqui, se você o coloca, você tem que ter muita certeza de que esse cara vai conseguir te entregar, pelo menos no empenho. Mas não dá para ter essa garantia. Eu sei, mas é que assim, não aconteceu. Acabou sendo muito, abre aspas, autoral. Porque o Pablo Maia não está bem. Não tem dúvida que o Pablo Maia não está bem. Mas num jogo como esse, num clássico, que é uma semifinal, que vale vaga na decisão, você optar
por um jogador que tem 24 minutos de jogo na temporada, eu acho que é uma escolha muito arriscada e que chama para si Ô, toda Jean, a muda o responsabilidade. sistema. Ano passado, o São Paulo foi enfrentar o Palmeiras na semifinal no Allianz Parque, não em Barueri. Não tinha volantes. O treinador escalou Oscar e Alisson com volantes e o time bem compactado parou o Palmeiras. Aquele time foi bem demais contra o Palmeiras. Para o Palmeiras, que o time compactado sem ter volantes. Então é isso. Mas é muito mais do que isso. Mas é só, mais uma. É que eu tô... Mas o que melhor funcionou no time do São Boa sorte aos que Paulo gostam. nas últimas partidas em que o time conseguiu essa sequência invicta até hoje? O que melhor funcionou? Meio campo. Será que o treinador ele é realmente capaz de sabotar o próprio trabalho simplesmente porque ele acha que, taticamente, retirar um dos jogadores mais diretamente envolvidos nesse bom jogo vale a pena para enfrentar o Palmeiras? E que mensagem ele passa para os jogadores ao desfazer essas parcerias no meio de campo? Simplesmente porque ele quis. Aí que tá. O que eu estou dizendo é assim, eu não sei. Mas no momento em que o Birner diz, é primário, foi o que você falou assim, por que um treinador com essa experiência ia cometer um erro tão primário? Não desfazer a dupla, porque eu acho que assim, de novo, o Danielzinho não jogar, acho que é justificável. Se tiver coisa física, provavelmente é justificável. Isso, mas ele poderia manter o funcionamento, ele poderia tentar substituir o Danielzinho por um jogador de características semelhantes. A questão não é a saída do Danielzinho, porque acho que para isso ele deve ter uma explicação. Ah, para mim é. Mas a questão, coletiva já já, é a entrada primeira do Luan. pergunta. Pra mim é. A escolha pelo Luan. Se o Danielzinho, e vamos pensar, uma semifinal de Campeonato Paulista em que o São Paulo priorizou. O Crespo disse isso, a gente joga para ganhar, o título paulista é fundamental. Ao contrário do Palmeiras. Pois é. Se preocupou com o brasileiro. Numa semifinal de Campeonato Paulista, o Danielzinho entra no segundo tempo. Então, condição mínima de jogar ele tinha. E aí a gente pode entrar no detalhe se era para 90 minutos ou não. Sim. Mas ainda assim, agrava a escolha do Crespo o fato de o Danielzinho ser um dos 3 melhores jogadores do São Paulo nesse começo de ano. Claramente. O Danielzinho hoje Claramente. é protagonista do time e nesse controle de bola no meio campo, hoje ele é ainda mais fundamental do que o Marcos Antônio. O Marcos Antônio tem jogado desde o ano passado bem, mas o Danielzinho, pela maneira como encaixou e pelo fato de ter bola parada, é um cara que também melhorou e muito, né? Deu repertório ao São Paulo na bola parada. Eu vejo que para o Crespo tomar essa decisão, ele arriscou e muito, até mesmo o bom momento que o time vinha vivendo, né? Daqui a pouco a gente vai ouvir o Crespo, né? Claro que vamos ouvir o Abel também, mas daqui a pouco a gente ouve o Crespo também. Imagino, a primeira pergunta da coletiva deveria ser essa, né? Sim. Mas vamos acompanhar daqui a pouquinho. Quanto ao Palmeiras...